Fala pessoas, tudo bem? Vamos começar agora o nosso último vídeo sobre perspectivas de 2022 a respeito da grande conjunção que a gente vai ter entre Júpiter e Netuno no mês de abril. Já contei para vocês do conceito da regência planetária, do porquê que isso é importante. E no outro vídeo eu falei sobre as potencialidades positivas espirituais, inconscientes e psicológicas, inclusive artísticas, né? Eu não falei sobre arte, devia ter falado sobre arte. Mas enfim, Júpiter e Netuno em Peixes dá uma impulsionada na arte. Enfim, falando sobre essas coisas positivas, e agora eu vou falar para vocês do lado negativo, que não é bom, né? As coisas são sempre muito intensas, são sempre muito fortes quando a gente tem uma conjunção de planetas dessa intensidade. Por que eu falo, por que a gente tem que pensar nisso, né? Porque quando a gente fala da entrada de um planeta num signo e também de uma conjunção, a gente está falando da potência total do planeta. Isso inclui negativo e positivo. Então os dois podem se manifestar ali. Não é bacana, não é legal. Porque quando você tem um lado positivo se desenvolvendo, fala, nossa, né? Espiritualidade, né? Outros seres podem vir aqui, salvação pra gente, trazer mais empatia, mais amor, né? Mais solidariedade, aquela coisa toda. É interessante, é bacana, né? Você ainda explorar mais a sua mente, você ter mais evolução artística para a gente se sentir melhor, entrar em contato com sentimentos bons, isso é muito bacana, né? Mas quando a gente fala do negativo, o negócio é bem ruim, mas é bem ruim mesmo, não é pouco ruim, não é muito. Quando a gente fala desses símbolos espirituais, Júpiter, Netuno e Peixes, a gente está falando de características, inclusive religiosas, e que a gente chega no extremismo religioso, né? Então as guerras de fé, as guerras religiosas podem ficar cada vez mais fortes, começando agora no dia 29 de dezembro, com esse Júpiter entrando ali no signo de Peixes, ele pode dar mais conotação para essas guerras, né, que a gente já está cansado de ver, principalmente lá no Oriente Médio. Provavelmente no 2022 a gente ainda tem uma tensão crescente entre Israel e Irã, né? Isso é uma coisa que já vem acontecendo desde que o mundo é mundo, mas os caras podem chegar num ponto das vias de fato acontecer agora, por causa dessa junção de todas as coisas. Inclusive, eu vi algumas notícias de que Israel tá promovendo, está planejando um grande exercício do seu poderio militar para abril, que é quando a gente tem lá Júpiter em conjunção com Netuno, e depois no dia 15 a gente tem Marte chegando lá em Peixes também. As guerras santas, elas estarão potencialmente presentes no nosso dia a dia. Além disso, como a gente fala de vários símbolos espirituais, o espiritual normalmente está ligado com enganação, com engano, com erro, a gente ainda pode dar de cara com falsos profetas, falsos messias, né? Os salvadores da pátria. E isso faz com que as pessoas se arrastem atrás deles numa fé completamente cega, numa cruzada para matar todo mundo que não veste a camisa deles. Essa é a natureza do ser humano, né? Infelizmente a gente tem esse lance da intolerância muito grande, e apesar de que a gente tem como uma das características mais positivas desse conjunto a empatia, a gente também tem a cegueira de um outro lado que atrapalha muito e pode gerar muito mais conflitos, né? Então a gente pode acabar dando de cara com pessoas que falam que a gente tem que fazer isso, e se a gente não fizer isso, tem que matar quem não faz. E as pessoas abraçam, né? Porque quando a gente fala de Peixes, Netuno, a gente fala de cegueira, meu. A gente fala de incapacidade de conseguir compreender o que é mais correto. O único problema é que a gente, para conseguir entrar em contato com o que é correto daqui, a gente tem que se esforçar do outro lado, né? E naquele negócio, amar o seu inimigo, boa sorte mundo, né? Porque a humanidade está num... Ó, eu tava pensando muito nisso ontem, né, cara? Eu assisti aquele filme novo da Netflix, o Don't Look Up, com a Jennifer Lawrence e o Leonardo DiCaprio. Cara, é desesperador aquele filme, porque ele retrata uma grande parte da humanidade que está completamente cega e completamente... Meu, eu nem sei como que termos colocar, porque eles retratam tão bem a ignorância humana,
a estupidez humana, né? De como que você se comporta diante de uma notícia tão intensa, tão importante, e todo mundo se preocupa com o Instagram, com publicar mais no Twitter, e eu quero ter mais likes. Não importa a mensagem, você não consegue colocar contexto na mensagem. A gente sempre está cercado por uma série de ilusões e fantasias que tiram a gente da realidade, porque é sério. E a gente está vivendo isso de uma maneira muito intensa. Então, quando eu penso, e eu falei para vocês no outro vídeo que eu torço para que essas características de Netuno e Júpiter sejam positivas e ajudem a gente a sair dessa anestesia midiática que a gente está, para uma presença de espírito mais forte, mais centrada com o que a gente tem de bom e não com o que é ilusório. Porque quando eu olho para algumas coisas, comportamentos humanos, quando eu olho para esses filmes que retratam, tá certo que foi, né, ele é bem exagerado em alguns pontos, mas ele retrata muito o que as pessoas são. Como que eu posso pensar que o negócio vai se desenvolver positivo? É difícil, cara. É difícil. É tão difícil isso, porque um tempo atrás eu fiz uma palestra e eu estava com outras pessoas fazendo a palestra, né? E aí a gente estava lá discutindo as coisas. Quando nós encerramos o assunto, o cara que estava promovendo a organização do evento foi lá e começou a encerrar o negócio aqui. E eu e as outras pessoas falamos muito sobre empatia, sobre respeitar o outro, cuidar do outro, para um monte de gente. E aí quando o cara começou a falar, a galera levantou e foi embora. A gente estava acabando de falar sobre empatia, a galera simplesmente levantou e foi embora, uma puta de um desrespeito com o cara que estava ali. Enfim, o ponto é, quanto mais a gente vê atrocidades e coisas ruins e ignorância e a vontade de não ouvir o que o outro está falando, de ser simplesmente a minha verdade é que é a verdade, você que se exploda, e continuar espalhando notícias fake news, falando mal, promovendo ódio, fazendo fofoca, né? Coisas que as pessoas nem sabem se é verdade, elas ficam espalhando e difamando os outros só porque elas acham que sim, sem... Olha, é sério, é desesperador. Às vezes eu perco a linha, mas é meio desesperador. Então a gente tem essa energia de Netuno em Peixes e Júpiter que expande isso. É muito difícil da gente lidar com isso. Eu torço para que a gente acabe chegando num nível de evolução muito grande, mas eu não acho que esse negócio vai acontecer agora, de uma hora para outra. Eu acho que conforme as experiências que eu já vi, a gente já vai avançando através da dor e não através do amor, né? Eu espero que isso mude em breve. Enfim, esse é o lado humano, né? Mas quando a gente fala das outras características, Netuno também está ligado, Netuno e Peixes estão ligados com as águas, né? O que a gente pode ter problemas com tsunamis, a gente pode ter problemas com vulcões, a gente pode ter problema com petróleo, né? Escassez de petróleo, que é uma coisa que já está acontecendo e ninguém fala. Netuno está ligado com mentiras, com coisas que estão escondidas, então a gente vai acabar entrando em contato com verdades que a gente nunca imaginava, que as pessoas estão escondendo da gente, os poderosos do mundo estão escondendo da gente, e uma hora a gente vai acabar descobrindo. Isso tem consequências bastante catastróficas para tudo. Também com crises hídricas, né? Crise das águas, água potável, inclusive. A gente pode ter mais crises com isso, não só da escassez, mas também das enchentes, das tempestades. No outro vídeo eu vou falar para vocês sobre a ação de Plutão e Plutão com Vênus, que Vênus está retrógrado agora, das consequências ecológicas que a gente vai ter no ano 2022. A gente ainda pode ter muitos eventos ecológicos derivados dessa devastação que a gente está promovendo no mundo. Problemas com os oceanos, né? A gente já sabe bastante que a vida no oceano está bastante comprometida por causa de tanta garrafa que a gente tem lá, tanto plástico. Enfim, são vários problemas que a gente precisa começar a dar conta, senão nós vamos ter problemas mais sérios. A gente precisa falar mais sério sobre essas coisas e parar de ficar no mundo da lua. A gente tem que viver o real, fazer coisas reais aqui. E não ficar esperando que alguém iluminado venha e fale o que a gente precisa fazer. Tudo depende da gente. Queria falar coisas melhores sobre esse Netuno em Júpiter. Falei, né? O Netuno em Júpiter em Peixe. Falei no outro vídeo. Mas as perspectivas negativas também não são legais. Elas não são nem um pouco boas. Enfim. Esses 3 vídeos foram para falar dessa junção, que eu sinceramente espero que seja boa.
E tem mais coisas pela frente ainda. 2022 eu ainda vou fazer um vídeo sobre Plutão, vou fazer um vídeo sobre os planetas retrógrados do ano, que são todos. Né? Tem Mercúrio retrógrado, tem Vênus retrógrado, tem Marte retrógrado no segundo semestre. Então tem bastante assunto para a gente discutir ainda, tá? Tem dúvidas? Quer saber mais coisas? Quer perguntar, fazer algum comentário? Põe aqui embaixo, compartilha e manda mensagem para mim sobre o que vocês querem saber, certo? Beijo para todo mundo, até o próximo vídeo.